Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu agradeço aqui a sua presença hoje, né? E vamos lá para o nosso vídeo número 4. Ontem eu não pude fazer, então peço desculpas aí para você que ficou esperando, tá bom? Já vou pedindo de antemão que você curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Te agradeço a inscrição. E também peço que você ative o sininho para que sempre que eu gravar, você seja notificado por meio do seu e-mail, tá bom? Te agradeço a presença e agradeço também que você me ouça, me assista até o final. Bom, abre aspas. Acorrentados uns aos outros, aparecem acolá 6 outros com baldes de água na cabeça. São criminosos empregados em trabalhos públicos. Fecha aspas. Isso aqui é uma pequena frase desse livro maravilhoso que eu estou lendo, relendo, né, que eu já li um outro tempo atrás, 1808, de Laurentino Gomes. Ele conta a vinda, aquela passagem da vinda da família real, fugida de lá de Portugal, e a chegada deles aqui no Brasil, né? Na sua colônia, que era a colônia deles. E é um livro muito interessante porque o Laurentino ele fez uma pesquisa maravilhosa, onde a gente conhece bastante sobre a nossa história. Então eu sugiro que vocês possam ler esse livro, que é maravilhoso, tá bom? Então, se a República das Bananas está pegando fogo, né, minha gente? E eu vou começar com os seguintes questionamentos. Por que Adriano, que conhecia tão bem o ritmo dos seus ex-colegas de profissão, ele conhecia muito bem como que eram essas ações de abordagem a criminosos, né, foragidos. Por que razão eu fico me perguntando, e todos estão se perguntando, por que razão ele iria reagir se ele tivesse sido realmente abordado, como mandaria o protocolo, não é? Se ele tivesse recebido voz de prisão, como está falando a polícia. Então, fico me perguntando, né? Só um questionamento. Por que que uma pessoa técnica, não é? Não estou aqui abordando a ética deles, a moral dele, entende? Eu estou abordando o profissional, a perícia do profissional, né? Porque assim, na minha área, eu sei aquilo que eu posso fazer e aquilo que não. Eu sou perita na minha área, porque eu estudei para aquilo, certo? E todos aqueles que têm uma profissão e exercem a sua profissão, se preparou para ela, é perito na sua área. Então ele tinha se preparado para aquela profissão. Ele não era um novato. Então, assim, ele sabia de tudo, como que se abordaria, quais as consequências para aqueles que não se entregassem, né? Então, por que razão ele iria reagir, como a polícia está dizendo, né? Eu fico me perguntando. Outro questionamento é porque não aparece sinais no vídeo e em algumas outras reportagens que eu estive lendo agora, por que que na porta não aparece sinal nenhum de arrombamento? A polícia disse que tinha arrombado a porta, né? Por que que a ação não foi filmada? Disse que tinha pelo menos 70 homens, 70 policiais lá. Não é? Por que que a ação não foi filmada? Dentro desses 70, ninguém teve a ideia de filmar essa ação como manda o protocolo? E se não filmaram, receberam ordens para não filmar? E se receberam ordens para não filmar, quem deu essa ordem e por quê? É um outro questionamento, né? Por outro lado, vizinhos dizem que viram drones sobrevoando a casa onde o Adriano estava escondido, né? Então, onde é que está esse drone? O que é que ele filmou, né? De quem era esse drone? E por que que não apareceu até agora?
Por que também não se utilizou uma ação cautelar para abordar o Adriano, se ele era tão importante para solucionar um caso ao qual a polícia e o Brasil inteiro está se perguntando até agora? Não é? Ele era uma testemunha ocular do assassinato da Marielle e do Anderson. Por que não fizeram uma ação para trazer o Adriano vivo, não é? Para resgatá-lo vivo e não morto? A quem interessava a morte dele, o silêncio dele, não é? O depoimento dele? A quem é que ele iria acusar em caso dele ter sido preso e levado vivo para a delegacia, para a prisão, como era teoricamente o esperado, né? E há um dossiê, e se há um dossiê, com quem está esse dossiê? O que está dizendo esse dossiê, se ele existir mesmo? Quando ele será apresentado? Não é? E seja lá se existe mesmo esse dossiê e está com quem, essa pessoa está correndo risco de vida. Então, quem é essa pessoa? Né? Será que ele deixou um dossiê ou vários dossiês? E quando é que essas pessoas ou essa pessoa, se é que esse documento existe mesmo, quando que ele vai ser apresentado? E como que vai ser a dinâmica para proteger essa pessoa que vai entregar esse dossiê, se ele existir? Né? E os celulares, quem irá periciar? A gente pode confiar na polícia carioca ou na polícia baiana para periciar esses celulares? Será que vão fazer uma perícia idônea, uma perícia certa, uma perícia verdadeira? Né? E porque a cena do crime, eu estava lendo aqui no El País Brasil, que disse que ontem eles foram até a casa onde houve, né, o acontecimento da morte dele, e a cena do crime está desprotegida. A equipe de jornalistas entraram lá, tiraram fotos, circularam, mexeram nas coisas. E então, assim, se eles tiveram livre acesso, qualquer um tem livre acesso. A própria população está dizendo que está assim desprotegida a área. Uma cena do crime tão importante, por que que a polícia não se interessa em isolar aquela área e protegê-la? Não é? E por que que o corpo do Adriano, segundo o El País também, de hoje, demonstra que foi baleado na sala e foi arrastado até a cozinha? Por quê? Se a polícia afirma que ele foi socorrido vivo e chegou ao hospital vivo, né? Então, assim, são vários questionamentos que nem eu, que li muito Agatha Christie e Sidney Sheldon, que são os meus autores preferidos internacionais, assim, em termos de suspense policial, né? Tinha muito assassinato, muito mistério. Nenhum dos livros que eu me lembro de já ter lido da Agatha Christie e do Sidney Sheldon me deixou tão impactada, assim, tão questionadora, né? Por que tantas perguntas sem respostas, né? A vizinha, uma da vizinha conta que foi horrível e que de lá para cá ela já não consegue mais dormir, que o filho dela costumava brincar no quintal da casa onde o Adriano estava escondido e que agora ela tem medo de deixar, né, logicamente, porque já viu vários carros estranhos passarem lá por perto dessa casa, né? Pode ser, claro, que seja, como foi um caso que aconteceu numa cidade tão pequena, é normal que as pessoas, de repente, criem curiosidade, né, e queiram ir ver, passar por perto do local, enfim. Mas também pode ser pessoas envolvidas, né, diretamente com o crime, que esteja passeando por lá ainda, né? Então, os vizinhos, ao mesmo tempo que eles estão à vontade para falar desse caso, porque mexeu com o ritmo da cidade, né? A cidade é pacata, né? É pequena, tem apenas 37 mil habitantes, fica no interior da Bahia, 170 quilômetros da capital Salvador. E, lógico, um fato desse mexe, né, com a rotina da cidade
e os moradores, alguns aceitam falar sobre o caso, outros têm medo, preferem não falar e se escondem e até reagem com certa dureza, arrogância, abordagem dos repórteres, e outros falam, mas falam sem, a grande maioria, né, aceita até falar, mas não, lógico, não põe sua cara na frente da tela, nem e preserva a sua identidade, o que é correto, né? Então a gente fica aí nesses questionamentos e esse caso aí, pelo jeito, ainda tem muito pano para manga, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês, para a gente sair um pouco dessa história pesada e triste, né? Desse caso aí que impacta, né? De certa forma, porque bom seria se todos os casos fossem rapidamente resolvidos, né? E os culpados rapidamente fossem presos e pagassem por seus delitos. O que mata mesmo a história do Brasil é essas histórias que não têm fim, né? Que não tem um desfecho, né? Como no caso, por exemplo, da morte do Getúlio, né? Que até hoje tem muitos que duvidam se realmente foi suicídio ou não. Como no caso do PC Farias, que morreu naquelas circunstâncias, né? Que até hoje a gente não sabe também o desfecho. Lá na Argentina, o caso Nisman, que também oficialmente foi um suicídio, mas depois não foi. E assim, casos no mundo que acontece que a gente não sabe, né? Morte do Bin Laden, que mataram, mas enterraram o corpo ou jogaram o corpo no mar, e a gente não sabe mesmo o que aconteceu. Enfim, são as coisas que nos deixam impactados quanto ser humanos, né? Então a gente tem agora que aguardar os fatos e esperar. Outra notícia que eu achei bastante interessante, também estava no El País, foi que os governadores dos 27 estados do Brasil se reuniram e vão pressionar o governo federal e o ministro da Educação para que eles não deixem que o Fundeb acabe, porque o Fundeb ele é o Fundo de Educação Básica. É ele quem recebe e redireciona para as modalidades da educação básica, desde a educação infantil, fundamental 1 e 2, e ensino médio, a verba, né, que o governo retira dos nossos impostos. Então, assim, se esse Fundeb não for renovado em dezembro, que quando é o final dele, agora em 2020, em 2021 não teremos mais esse fundo de educação básica. E aí como é que vai ser? Né? A educação precisa desse dinheiro. Se tendo esse dinheiro já é tão escasso, imagina se nos falta esse fundo. Então, os 27 governadores se juntaram, né, independente dos seus partidos políticos, mas todos se juntaram em prol desse objetivo, né? Agora, quem está contra? Paulo Guedes, né, logicamente, que é o nosso ministro lá, e também o governo Bolsonaro, né, que quer mais desindexar gastos com a educação e saúde, ou seja, quanto menos gastos com isso, melhor. Agora, para quê, né? Será que é para dar dinheiro aos bancos? Aos investidores, aos empresários, né? Que quando se fala de depor contra o governo, isso aí é só para o povo mesmo, porque os empresários, para eles, o Brasil está maravilhoso, está lindo, porque o governo federal está fazendo tudo aquilo que eles querem, né? Então a gente precisa ficar de olho, porque população ignorante é uma população que se deixa dominar por mais e mais e mais anos, tá? Então a gente fica de olho. E agora na segunda-feira eles vão assinar uma carta aonde eles pedem, vão entregar no Congresso, né, onde eles pedem que a União, que é o governo federal, em vez de investir 10%, invista 40% nessa emenda
para a educação. E esse projeto já está na Câmara para ser votado na Câmara dos Deputados, né? Então eles vão entregar e vão aguardar e tomara, a gente torce para que eles consigam reverter isso, porque se depender do governo federal e o Paulo Guedes, com certeza o Fundeb acaba e nossa educação vai ficar mais precária do que já está, né? O site O Tempo, eu li a notícia da visita do presidente Lula ao Papa Francisco lá no Vaticano. O presidente Lula viajou hoje, agora de tarde, para Roma, onde ele vai visitar o Papa Francisco, terá um encontro com ele agora dia 13 de fevereiro, e no dia 15 o presidente Lula retorna, o ex-presidente retorna aqui para o Brasil. Esse encontro só foi possível porque a justiça adiou um depoimento que o Lula tinha da Operação Zelotes com eles, né? Então ele adiou e aí foi possível que o Lula fosse visitar o Papa Francisco. E a conversa, o tema da conversa com o Papa Francisco vai ser sobre o lawfare. Lawfare foi o que o Lula sofreu com relação ao Moro, né? Que é você usar a justiça para você perseguir uma outra pessoa política, entendeu? Você fazer política com a justiça. Então isso é um crime, né? Mas infelizmente está sendo muito usado não só aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina, né? E o que esse encontro representa, né? Representa o encontro de duas grandes personalidades atuais do nosso tempo, não é? Dois grandes estadistas, né? Sem esquecer que o Vaticano ele é um estado, considerado uma cidade-estado da Itália, onde o Papa é um governador, né? Ele é uma autoridade maior. Outro ponto, os dois, Lula e o Papa Francisco, os dois eles trabalham pela promoção da extinção da fome e da extinção das guerras, né? Eles pregam a paz, eles querem que as minorias sejam ouvidas, sejam respeitadas, né? Então esse é um encontro assim de duas grandes personalidades com grandes objetivos, né? Isso é muito bacana. E também, quando preso, né, quando o ex-presidente Lula estava encarcerado lá em Curitiba, o Papa Francisco, ele por várias vezes citou apoio, né, ao Lula, inclusive escreveu um bilhete, uma cartinha para ele, e chegou até as mãos do Lula quando estava preso ainda. E também nos discursos de domingo que o Papa Francisco faz, né, todos os domingos lá no Vaticano, por várias vezes, sem mesmo mencionar o nome do Lula, ele deu ao entender que estava falando do Lula, entendeu? Então, assim, sempre frases muito amorosas, frases de consolo, frases de fé, de esperança. Então, assim, meio que o Lula se sente devedor, né, do Papa Francisco por ele ter, em um momento difícil para o Lula, ter recebido apoio dessa grande autoridade do Vaticano, né? Então, o encontro deles, não sei se vai ser uma parte filmada ou se vai ser totalmente fechado, mas eu acredito que vai ser um grande evento, né? Tanto para nós brasileiros que gostamos do presidente Lula, como para os italianos que também veem no Lula uma grande personalidade, né? E no Papa também. Eu acho que é bem bacana, né? E os argentinos também, né? Sem esquecer, porque o Papa Francisco, ele é argentino, né? Então, eu acho que é um encontro, assim, histórico e a gente vai ficar de olho para saber aí o que foi falado, as novidades, enfim, né? E o último assunto, rapidinho, que eu quero falar é que viu entrevista aqui também no site ao Tempo, que em Ian Lin, que é um infectologista que participou das operações de resgate de quarentena daqueles brasileiros que estavam lá em Wuhan, na China, que foram trazidos para cá para o Brasil, que teoricamente estavam com suspeita, né, de estarem com o coronavírus. Ela falou uma frase assim, muito impactante em uma entrevista que ela deu. Ela falou assim, abre aspas, se o coronavírus se espalhar
não há sistema de saúde que dê conta. Fecha aspas, disse a médica. Então, assim, é muito, muito perigoso, né? E aí ela ficou tão preocupada que ela falou assim que vamos fazer, novamente abre aspas, né? Vamos fazer exames, nem que seja no pé da escada do avião, fecha aspas. Porque as pessoas não podiam sair de lá sem ter a confirmação se estavam ou não adoecidas, né? Então, me chamou a atenção essa frase de que não há sistema que consiga barrar o coronavírus se Deus nos livre esse vírus se espalhar, né? E aí ela até usou aqui de exemplo o vírus do H1N1. Se o coronavírus se espalhar com a rapidez que se espalhou o H1N1, não há sistema no mundo que atenda tantos doentes, né? Então fica aí a nossa torcida para que seja o quanto antes, né? Barrado esse vírus, que ele chegue lá no ápice e ele comece a declinar, ou que se ache uma vacina para a cura e para a prevenção, tá bom? Então é isso, desejo a todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e que estejamos em paz e que nos vê, para que a gente possa nos ver no próximo vídeo, tá bom? Beijos e até mais.